E aí, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre leucograma. Quando eu penso no leucograma, você tem o hemograma completo, certo? Onde você tem os glóbulos vermelhos, a série vermelha que compõe o eritrograma, que já fizemos alguns vídeos sobre isso para falar das hemácias, do VCM, da sua hemoglobina. Depois nós temos a série branca, que são os glóbulos brancos, que basicamente seria aí as variáveis dos seus leucócitos, por isso que é o leucograma. O leucograma está em valor de percentual aqui, principalmente tem um valor de 100%, porque é a somatória dos leucócitos. Então, são os neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfócitos e monócitos. E a partir desses valores, você vai tendo aí a quantidade, a concentração total aí desses glóbulos vermelhos, desses glóbulos brancos, da série branca. Então, os leucócitos basicamente são formados aí por granulócitos e agranulócitos, onde os granulócitos nós temos os neutrófilos, os eosinófilos e os basófilos, e os agranulócitos nós temos os linfócitos e os monócitos. Todas essas informações são fornecidas para você lá quando você pede o hemograma completo. Então, só para fazer realmente aí uma diferenciação para você conseguir entender o que é cada um marcador desse, quando você tem os neutrófilos, esses granulócitos aqui, basicamente você tem o neutrófilo aqui, o eosinófilo e o basófilo, que diferem um do outro, né? Principalmente eles têm os grânulos específicos no citoplasma, eles ficam visíveis no citoplasma, mas o que você consegue diferenciar é a forma do núcleo, o tamanho e a cor, tá? E quando você pensa nos agranulócitos, eles não têm esses grânulos visíveis no citoplasma, aqui você tem o linfócito e aqui você tem o monócito. Então, te apresentei aí mais ou menos bem por cima o que seria esse leucograma, tá? Quando você pensa aqui na contagem deles, varia mais ou menos entre 4.000 e 10.000, lembrando que esse valor aqui é a somatória de tudo que eu falei anteriormente. Então, quando ele está abaixo de 4.000, você tem uma leucopenia, e quando você está acima de 10.000, você tem uma leucocitose, tá? Aqui dificilmente a gente vai conseguir realmente tirar alguma informação útil só dessa variável, porque já que você tem uma somatória de diversas variáveis, tem muita coisa que está envolvida, tá? Mas eu vou tentar mostrar algumas coisas. Quando você tem então abaixo de 4.000, você tem uma leucopenia. Diversas doenças podem estar associadas, então você tem febre, infecção viral, você vai ter que vou mostrar que vai estar em tudo que é canto. Lúpus também é uma doença específica, mas quando a gente pega referente ao campo da nutrição, quando você pega aqui uma leucopenia, pode ter alguma associação com algum processo megaloblástico. Então, pode induzir uma anemia megaloblástica, por exemplo, e está referente associado a uma deficiência de vitamina B9, uma deficiência de vitamina B12. Também pode acontecer uma deficiência de ferro, uma deficiência de cobre, uma própria deficiência de proteína. Então, se está um pouquinho mais baixo, talvez esteja alguma relação também nutricional e não apenas uma doença. Mas também, quando você tem, por exemplo, alguma infecção, dor de garganta, uma inflamação na sua faringe, é utilizado alguns medicamentos. O medicamento, por exemplo, é a amoxicilina. Um deles acaba sendo a amoxicilina. Normalmente você faz um exame de sangue depois de alguma doença, alguma coisa para verificar. E às vezes você vai ver que o seu leucograma vai descer, você vai ficar um pouco preocupado. Mas na verdade é comum, alguns colaterais de alguns medicamentos é a redução do leucograma que depois, posteriormente, vai ser corrigida, tá? E quando ela está mais alta, quando a gente tem um processo de leucocitose, ou seja, acima de 10.000, tem relação com estresse crônico, tem relação com desenvolvimento de câncer, e o mais legal de todos, que não é tão legal, mas é legal porque fica útil a informação, tem uma relação bem forte com síndrome metabólica. Síndrome metabólica é basicamente uma relação de diversas doenças que ficam sendo associadas que vão desenvolver essa síndrome. Então você tem diabetes, hipertensão, hipercolesterolemia, então você tem aumento de triglicéridos, aumento de LDL, diminuição de HDL, aumento de pressão arterial, né, hipertensão. E foi mostrado que, olha esse estudo aqui bem bacana. Aqui você tem o número de componentes que formam a síndrome metabólica. Eles estão dentro do valor de referência, tá, de 2.000 a 10.000, mas olha só, com o avançar de um aumento de sintoma, então o aumento de uma doença, aumentava esse leucograma. Então quando você tem um sintoma fica 6.000, quando você tem 3 vira 8, quando você vira 4 fica 9, por aí vai. Então o que eu quero dizer com isso? É muito comum os pacientes, os indivíduos, só mostrarem o hemograma. Ou, por exemplo, vamos supor que ele quer fazer referente à saúde hepática. Aí pede lá haste, ALT, que seja, e sempre tem um hemograma. Quer ver a glicemia, não sei o que? Sempre tem hemograma. Quer ver não sei o que? Sempre vai estar presente o hemograma em todos os fatores. Então, às vezes, é uma informação útil para você ficar avaliando se existe um aumento nessa quantidade de leucócitos de um exame para outro. Eu falo que fazer um hemograma hoje em dia não é desculpa, nunca não fazer não é desculpa.
Fui procurei na internet aqui, pego o Delboni, que é perto de casa, por exemplo, foi mostrado que um hemograma completo custa R$ 55. E foi o mais caro que eu encontrei, tá? Você pega o Lavoisier, é R$ 20, tem locais que são R$ 15, R$ 25. Não precisa de prescrição médica, é só você chegar lá pela manhã em jejum, falar, eu quero fazer um hemograma completo, paga lá 15, R$ 20 e você já consegue extrair essas informações. Claro que não são informações que elas são completamente sensíveis, mas você consegue analisar pelo menos de mês em mês, se é a única coisa que você consegue fazer para uma investigação um pouco mais aprofundada, tá? Mas mostrando que também que esse aumento de leucograma também pode ter uma relação com exercício físico. Foi mostrado que 5 minutos de exercício físico com maior intensidade é capaz de aumentar esses leucócitos. Então aqui foi relacionado à frequência cardíaca, onde o maior aumento de frequência cardíaca teve um aumento de produção de glóbulos brancos, então consequentemente desses leucócitos, tá? Então, de maneira isolada, né, você não deveria realmente avaliar, mas se a única coisa que você tem como informação, né, é uma coisa que você consegue ficar analisando se está tendo um aumento, se está tendo uma diminuição, beleza? Agora a gente vai desmembrar mais um pouquinho e falar sobre as frações que compõem esse leucócito. Então a gente começa em ordem, né, pelos neutrófilos, e se você for verificar os neutrófilos, eles são o que tem a maior quantidade. Então, a maior quantidade dos glóbulos brancos que compõem esses leucócitos, basicamente, quando você tem algum tecido comprometido, você tem um extravasamento desses neutrófilos no local para realmente começar esse processo aí e reparação. Então, quando você tem menores quantidades de neutrófilo, você vai ter, consequentemente, menores células de defesa e, consequentemente, vai estar mais sujeito aí a processos infecciosos, processos inflamatórios. Eu achei interessante que o artigo específico que eu citei ali em cima, ele fez uma relação dos neutrófilos principalmente com soldados, que eles chegam, são munidos, lá cheio de munição, vão chegar abrindo porta, chutando tudo e estão dispostos a atirar, não importa se tem ou não tem um inimigo. Isso acaba sendo um problema, porque em alguns casos esse aumento de neutrófilo pode induzir alguns processos não tão interessantes. Os mecanismos de defesa utilizados é a degranulação, a fagocitose, que é o mais clássico, e esse NET. Esse NET aqui é o de TRAPS, né? Então são armadilhas extracelulares de neutrófilos. A fagocitose é basicamente ter um micro-organismo, ele vai lá e come esse micro-organismo, aí entra para o interior dele e aí degrada, tá? É uma forma de destruição desses micro-organismos do seu corpo, fagocitar. Quando você tem níveis mais baixos de neutrófilos, você tem uma neutropenia, e quando você tem níveis mais altos, você tem uma neutrofilia. Então, em níveis mais baixos de neutrófilo, tem uma associação com cigarro, consumo de álcool, relação do câncer, infecção viral, noites mal dormidas. Então, o que acontece? A partir do momento que você começa a reduzir muito esses seus neutrófilos, você vai diminuindo as suas células de defesa e, consequentemente, vai ficar mais sujeito aí a ter uma imunossupressão, a desenvolvimento de doenças. Relacionado ao campo da nutrição, eu me esforcei o máximo aqui para tentar sempre mostrar alguma vitamina, algum macronutriente, algum mineral, para a gente conseguir fazer uma associação. Não consegui fazer isso em todos, mas referente, por exemplo, aos neutrófilos, se eles estão mais baixos, pode ter uma deficiência de cobre e de vitamina C. E o cobre aqui, bem especificamente falando, que quando você pede o hemograma você tem os glóbulos vermelhos e você tem os glóbulos brancos. Se esse paciente apresenta ou já começou a iniciar um processo de anemia, que ele tem níveis mais baixos desses glóbulos vermelhos, então hemoglobina está um pouquinho mais baixo, checa os neutrófilos, porque se seus neutrófilos estiverem baixos também, pode ter uma relação dessa anemia sendo induzida ou intensificada por uma deficiência de cromo. Eu fiz um vídeo específico sobre isso do cromo relacionado com anemia. Só que foi aqueles vídeos de 60 segundos, aqueles rios, hells, né? Então eu vou repetir um pouco das informações, mas basicamente quando você tem absorção de ferro, esse ferro ele vai ter que sofrer diversas mudanças em seu formato para ele ser incorporado em alguns locais. Então o cobre uma enzima que vai usar que vai fazer essa transformação desse ferro para ele conseguir ser incorporado numa coisa que a gente chama de apotransferina e posteriormente na transferina, que é basicamente a proteína que vai transportar esse ferro aí na circulação, seja por exemplo na medula óssea para fazer
a eritropoiese, ajeitar seus glóbulos vermelhos, essa enzima chama efaestina, e essa efaestina ela é dependente de cobre. Então, a partir do momento que você tem baixa quantidade de cobre, você vai ter baixa atividade de efaestina, e basicamente você não vai conseguir converter esse ferro num formato necessário para ele ser incorporado na transferina. Então, você poderia induzir uma anemia por uma deficiência de cobre. Então, sempre analise os neutrófilos. Aí, se você viu uma diferença, você consegue investigar um pouquinho mais. Aí, pede um cobre eritrocitário, pede uma ceruloplasmina, caso o convênio não cubra esse cobre eritrocitário, né? É raro ter uma deficiência de cobre, já que ele está presente em grande parte dos alimentos, vegetais folhosos, frutas, aves, mas tem mais relação, principalmente, eu vejo direto, pacientes que trazem, por exemplo, formulações que eles já estão tomando há meses, que tem zinco. E excesso de zinco pode intensificar a depleção de cobre. Então, às vezes, se é fornecido zinco por longo período sem um reajuste de cobre, pode gerar essa deficiência. Então, fica uma dica aí que você pode ter por um simples hemograma, né? Analise aí essa parte dos neutrófilos. Referentes a uma neutrofilia, ou seja, o aumento desses neutrófilos acima do valor de referência, tem relação principalmente com inflamação, infecção, alergia. Então, foi o que eu disse no início, né? Basicamente, aquele é uma célula de grande quantidade que está lá, que vai ter o extravasamento quando você tem um tecido comprometido. Quando você tem um quadro, uma inflamação aguda, uma infecção aguda, uma alergia, vai ter o aumento dessa sua produção. Mas também tem relação com medicamentos, tem relação com atividade física, tem relação com obesidade, e aqui é o mais interessante. Se você já tirou sangue, você vai perceber que às vezes a pessoa do seu lado, ou se escuta muito choro de alguma criança, por exemplo, ou a pessoa tem muito medo de tirar sangue, esse estresse, esse medo essa retirada do exame de sangue pode ter interferência e aumentar esses neutrófilos, né? Causar um processo inflamatório aí. Então pode realmente dificultar um pouco a sua interpretação. Vamos para o próximo, que é o eosinófilo. Os eosinófilos, vamos lá. Basicamente, ele tem relação com hipersensibilidade, com alergias, né? Pode ser, por exemplo, alergias alimentares, alergias de medicamento. Eles são estimulados lá na sua medula óssea por interleucinas, então tem interleucina 5 e interleucina 3. Aumenta a produção de eosinófilos, e isso tem principalmente depósitos, né, no seu sistema respiratório e no seu sistema gastrointestinal. Eosinófilo, quando está abaixo, eosinofilia, e quando está acima, eosinofilia. É difícil falar essas palavras, tá? Quando você tem... Aqui é interessante que eu coloquei em micrograma, né? Em microlitro, só que aqui está em percentual. Os eosinófilos, já que ele tem uma certa relação com processos de hipersensibilidades, com processos de alergia, o ideal seria você ter em baixa concentração. Então, tá, por exemplo, abaixo de 2%. Mas é comum também você encontrar baixos eosinófilos, por exemplo, em síndromes de Cushing, né, aquele acúmulo de aumento de cortisol, e esse aumento de cortisol começa a provocar aumento de gordura em algumas regiões. É por isso que alguns médicos, alguns nutricionistas, alguns doutores que seja, faz algumas relações de algumas partes do corpo estarem envolvidas com alguns hormônios. Então, eles usam como base algumas doenças que tenham esse extravasamento e produção de hormônio. Então, em síndrome de Cushing, que você, por exemplo, aumenta a produção de cortisol, você tem maior acúmulo na região da sua circunferência abdominal, na região do seu rosto. Então, eles falam que talvez o aumento de cortisol tenha relação com o aumento de gordura nessas regiões. Então, por exemplo, você pega um paciente que está estressado, um paciente que faz muito jejum, que são coisas que têm relação com o aumento de cortisol, pode induzir, por exemplo, um aumento de gordura abdominal. Então, mais ou menos essas relações que eles fazem. Mas o ideal realmente é os eosinófilos estarem realmente mais baixos, abaixo de 2%, porque ele tem uma relação principalmente com alguma hipersensibilidade, com algum leaky gut, algum problema intestinal, né? Então, quando você tem agora o aumento desses eosinófilos, você tem uma eosinofilia, ele tem relação aí com uma alergia alimentar, mas é uma alergia tardia, então não é que você pode utilizar como base aí para fazer come alguma coisa e faz o exame para verificar se tem esse aumento, é mais questão tardia. Então, se está aumentando e esse paciente relata algumas queixas de alguns alimentos que ele consome, você pode fazer essa certa relação. Tem relação com asma, tem relação com dermatites, tem relação com uma disbiose intestinal, né? Aquela disbiose é o desequilíbrio do seu microbioma. Então, você tem um aumento da proliferação de bactérias, por exemplo, gram-negativas, e aí talvez dietas, utilizando como patamar aí, dietas FODMAP poderiam ajudar, né? Mas dieta FODMAP é muito restritiva, tá? Eu já passei muito para paciente, mas é muito ruim porque a fidelidade do plano é muito pequena, tá? Tem que estar muito disposto. Basófilos, quando você pega basófilos, aqui você já verifica em questão de percentual, é o que tem menor quantidade.
Então, basicamente, você tem uma basopenia ou uma basofilia, dependendo dos valores de referência. Já que ele também tem uma relação com um aumento de inflamação, um aumento de infecção, você realmente não quer encontrar ele em grandes quantidades na circulação. É um achado até que não é comum em indivíduos saudáveis. Então, quando ele está em menores quantidades, às vezes abaixo do valor de referência, não tem absolutamente nenhum significado clínico, né? Então, seria a famosa basopenia. Então, ainda bem que você tem uma basopenia, né? Mas quando ela está aumentada, tem essa relação com algum processo inflamatório, algum processo infeccioso. Então, por ter inflamação, infecção pode induzir alergias, pode induzir uma disbiose. E normalmente eles estão associados, esse aumento de basófilos, estão associados com os eosinófilos, que tem mais ou menos quase a mesma função também nesse processo de aumento aí em inflamação, em alergia. Tranquilo? Linfócitos. Quando eu pego sobre linfócitos, aqui eu já falei sobre neutrófilos e já falei sobre linfócitos. Quando você tem essas duas variáveis e você só tem um hemograma à sua base, você pode fazer um cálculo. Já fiz um vídeo sobre isso, que é basicamente a dica no hemograma, que é a razão neutrófilo e linfócito, que é uma divisão que você vai fazer entre a quantidade de neutrófilo dividido pela quantidade de linfócito. Esse valor aqui teria que dar abaixo de 3. Se ele der acima de 3 e você só tem um hemograma como base, tem relação com diversas e diversas doenças. Então, AVC, aterosclerose, né, doenças renais, doenças cardíacas e por aí vai. Um monte de doença que realmente está associado. Caso você tenha curiosidade para saber um pouco mais sobre essa razão NLR, né, razão NLR, né, porque esse R é de razão. Então, esse vídeo sobre NLR, fica a dica aí para você verificar, né? Você tem que sempre ficar analisando, porque às vezes, com base dessa informação do NLR, você chega e começa a investigar um pouco mais, pedir um pouco mais de exames. Quando você pensa nos linfócitos, você tem níveis mais baixos e níveis mais altos. Quando eles estão mais baixos e você tem uma linfopenia, pode ter alguma relação com inícios, por exemplo, de sintomas de Covid, anemia, novamente infecção viral. E o mais legal aqui desses linfócitos, novamente repito, né? Não é legal, mas é legal. Quando você tem estresse crônico, muito estresse, olha aqui a quantidade de linfócitos, ela é muito reduzida. E linfócitos tem muita relação com a sua imunidade mais tardia. Então, quando você está muito estressado, você reduz a quantidade de linfócitos, você acaba diminuindo a sua imunidade, você causa uma imunossupressão e você fica novamente sujeito ao desenvolvimento de diversas patologias. Aqui, referente ao campo nutricional, foi mostrado aqui um estudo japonês aqui, em mulheres japonesas que já tinham baixo peso e começaram a perder mais peso, reduziu também esses linfócitos e causou uma imunossupressão. Para você gerar essas células imunológicas, para você gerar esses glóbulos brancos, você precisa de diversas vitaminas e minerais. Então você tem vitamina A, vitamina B6, só que a piridoxina para ser ativa precisa de riboflavina, então é vitamina B2 também. Vitamina B9, que quando você tem baixa vitamina B9, você induz um aumento de apoptose, nessa morte celular. Tem com zinco, tem com vitamina C, vitamina D, magnésio e combustíveis intestinais. Nós temos arginina, nós temos glutamina, tá? Quando você tem uma linfocitose, ou seja, está acima do valor limite de referência, já que você pega os linfócitos, ele tem aqui o linfócito T, o B ou o NK, pode ter o aumento de algum desses que está induzindo o aumento desses linfócitos. Tem uma relação com medicamentos, tem relação com infecção, seja bacteriana, seja viral, e também aquele estresse a curto prazo, porque a longo prazo pode provocar a redução desses linfócitos, tá? E por fim, nós temos os monócitos. Os monócitos, basicamente, eles são aquelas células que ficam, aqueles glóbulos que ficam circulantes e quando chegam nos tecidos podem, por exemplo, ser convertidos em macrófagos, né? Então, basicamente, tanto em macrófago como também em células dendríticas que têm como função no seu corpo para trazer um equilíbrio, para chegar numa homeostasia. As funções do monócito é basicamente, eles são patrulheiros que ficam lá rondando até encontrar células microbianas. E aí eu coloquei até um vetorzinho de como se ele fosse ele orquestra, né? Respostas imunológicas para tentar controlar essa inflamação, para tentar controlar essa infecção, tá? Então aqui mostrando referente aos valores de referência, se estão mais baixos ou mais altos, quando você tem uma monocitopenia, ou seja, níveis de monócitos estão mais baixos, podem ter uma relação aí com uma desnutrição, que pode induzir uma caquexia. Caquexia é aquela perda de peso mais acentuada, pode ter alguma relação com alguma doença, vamos supor, por exemplo, AIDS, câncer. Ou também casos de Covid podem causar essa questão de monócito. É interessante que quando eu comecei a pesquisar sobre esses glóbulos brancos,
É tudo relacionado os últimos estudos sempre foi Covid, né? Eu tive que procurar artigos um pouco mais velhos, né? Mais antigos, porque os atuais basicamente é Covid-19, tá? E aumentos causando uma monocitose, tem uma relação com doenças autoimunes, tem relação com medicamentos, novamente infecção viral. E o mais interessante é que esse monócito aqui, comparando indivíduos magros com indivíduos obesos, foi mostrado que quando a gente pega um indivíduo obeso, esses monócitos aí, né, aqueles monócitos circulantes, chegam no seu tecido adiposo e são convertidos em macrófagos. Então aumenta a quantidade de macrófagos nesse tecido dos obesos. E o que acontece? Esses macrófagos podem induzir aumento de produção de interdeucinas, causando, por exemplo, processos pró-inflamatórios. Induz a inflamação. E aumentando a inflamação, você pode, por exemplo, causar resistência à insulina, uma hipertensão, aumento de gordura visceral e um monte de coisa relacionada. Então, às vezes, esse aumento desse monócito também pode ter relação com uma obesidade, tá? Aqui é referente ao leucograma, tirando o máximo de informação que você consegue ter. Basicamente, você consegue tirar bastante informação, só que é muito vaga as informações, né? Uma informação que, se você só tem um hemograma, é o que você tem para utilizar, então extrai o máximo que conseguir, mas o interessante é sempre você investigar mais a fundo e mais sensível, né? Procurar marcadores mais sensíveis para não abranger tanta coisa que tem, que nem eu disse nesse vídeo aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham entendido sobre o leucograma e use essas informações no seu dia, tá bom? Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.